Olá, tudo bem? Esta é mais uma aula de Cristologia. Quando nós falamos de Cristologia, falamos da pessoa e da obra de Jesus Cristo. De fato, para nós conhecermos a pessoa e a obra de Jesus Cristo, a principal fonte que nós temos é o Novo Testamento. E, em especial, dentro do Novo Testamento, os Evangelhos. Interessante que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos têm muitas similaridades, especialmente Mateus, Marcos e Lucas. Por conta dessas similaridades, são chamados de sinóticos, porque eles são semelhantes. Dentre esses 3, Marcos é o mais antigo, o qual provavelmente serviu de base para Mateus e para Lucas. O 4º evangelho, no entanto, não é sinótico, não é tão parecido quanto os demais, que é o evangelho de João. Nem por isso ele apresenta um outro Jesus Cristo. É muito importante nós notarmos que o evangelho de João não apresenta um Jesus diferente dos demais. Ele apresenta uma percepção diferente do mesmo Jesus Cristo. De fato, João é considerado o evangelho mais teológico, que apresenta Jesus de forma mais explícita como Deus. Afinal, logo no início do Evangelho, já é dito que o Verbo estava no princípio de todas as coisas, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João não faz mistérios, não faz rodeios. Ele não acompanha os discípulos na sua progressiva compreensão, mas já traz de início o entendimento que Jesus Cristo é sim Deus. Nem por isso este Jesus Cristo deixa de ser humano. É interessante nós vermos que muitos estudiosos, equivocadamente, acharam que João tinha influências gnósticas no seu evangelho, que ele teria sido influenciado por uma heresia chamada gnosticismo. A heresia deve ser compreendida como uma visão parcial e limitada da teologia. Heresia vem do grego hairesis, que significa escolha, escolher, ver em parte. Toda heresia, portanto, é uma visão parcial sobre a realidade divina, sobre a teologia. A heresia, portanto, é a visão parcial de Jesus. Uma heresia pode ser fruto, por exemplo, de ver Jesus somente como homem ou de ver Jesus somente como Deus. Afinal, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, 100% homem e 100% Deus. Deste modo, qualquer limitação, qualquer visão parcial de Jesus é uma heresia. E o gnosticismo era uma heresia, pois via Jesus somente como Deus e não como homem. Negava que ele havia vindo em carne. Mas é interessante nós vermos que, na verdade, o Evangelho de João não é gnóstico, mas, pelo contrário, se coloca contra o gnosticismo. Nas cartas de João, nós vemos que João buscava mostrar aos cristãos do início da igreja que Jesus havia sim vindo em carne. Ele havia encarnado. E o Evangelho de João traz esse duplo elemento muito claro. Jesus é o Verbo de Deus, estava com Deus no início de todas as coisas. Jesus é eterno, é divino, mas Jesus se fez homem, encarnou, é ser humano. Por isso, o Jesus apresentado pelo evangelista João não é um Jesus místico, não é um Jesus distante, não é um Jesus abstrato e somente divino. Jesus é humano, que sofre, que padece e que inclusive chora. No Evangelho de João nós vemos a famosa história de Lázaro, na qual no texto é dito que Jesus chorou. Somente esse evangelho apresenta este fato, somente esse evangelho conta esta história da morte de Lázaro. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não trazem essa história, mas o evangelista João sim apresenta esta história. O evangelista João também é o que mais usa o nome Jesus. Ele traz inúmeras vezes o nome Jesus ao longo de seu texto. Ele não esconde que Jesus tinha humanidade, ele não esconde os sentimentos de Jesus, pois ele entende que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Porém, ao mesmo tempo, nós podemos comparar o Evangelho de João com os demais. São percepções diferentes sobre o mesmo Jesus Cristo.
Os 4 evangelhos, inclusive, eram chamados na antiguidade de o Evangelho, pois eles têm uma unidade. Nós somente entendemos Jesus plenamente vendo estas diferentes visões, a fim de compreendermos com mais profundidade quem é Jesus. E quando comparamos os sinóticos com o Evangelho de João, nós vemos que há diferenças. Não há diferenças em quem é Jesus, mas há diferenças na linguagem e na percepção. Os evangelhos sinóticos destacam muito a pregação de Jesus a respeito do reino de Deus. Já no Evangelho de João, nós vemos Jesus falando a respeito dele. Ele se apresenta como tendo sido enviado pelo Pai, e o seu trabalho, o seu ministério, a sua obra é enfatizado no envio que o Pai faz e no envio que ele mesmo faz dos seus discípulos. Assim como o Pai lhe enviou ao mundo, ele também envia os seus discípulos ao mundo. E ele diz: não retiro do mundo, mas envio ao mundo. Essa visão trabalha dentro da teologia de João, que busca apresentar o cosmos, o mundo, como a realidade da humanidade, que padece de Deus, mas que Deus vem a amar, entregando o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Assim,